Bom dia, Marcos Fontes. Prazer enorme receber você aqui no nosso programa Simetria. Conflito nos relacionamentos. Marcos, parece que é como se a humanidade não evoluísse, como se o ser humano, a mulher, o homem, como se não amadurecêssemos esses relacionamentos sempre conflituosos e chegando inclusive a casos extremos de violência. Quando é que a humanidade evolui? Isso tem a ver com a evolução? Excelente pergunta, Patrícia. Bem, a humanidade segue nos seus passos evolutivos, no processo de aprendizado e desenvolvimento crescente. No entanto, é importante a gente perceber que a nossa realidade é uma realidade dual. Nós somos seres de dualidade. Nós somos seres amorosos, somos seres que também temos sentimentos de afeto, somos carinhosos, expressamos atitudes de candura, de altruísmo, não é? Mas também nós somos seres egoístas, né? Nós somos seres hostis, agressivos, irritadiços, raivosos. E esse é um grande desafio, não é? Aceitar a nossa humanidade. Portanto, nas relações humanas, essa dualidade também está presente. A realidade dual faz-nos reconhecermos como seres, então, de luz, mas também seres que somos feitos também de sombra, nossa parte sombria, não é? Basta pensarmos aí, pararmos alguns segundos e pensarmos se na nossa vida, quantas vezes a gente guardou rancor, né, por alguém, ou tivemos vontade de nos vingar de algo ou de alguma pessoa. Né? Isso é muito comum de se acontecer. Então, dentro dessa realidade humana, nós somos seres de relacionamento. Não é? Há muito tempo que nossos ancestrais, no tronco evolutivo da nossa espécie, descobriu que é no convívio, vivendo em grupo e coletivamente, que nós sobrevivemos mais e melhor. E assim seguimos evoluindo nesse processo de interação social humana. Bem, Patrícia, no entanto, nós seres humanos somos formados por uma complexidade de realidades internas e externas que têm uma influência direta de como lidamos com nós mesmos e com o outro. Basta olhar para a diversidade de experiências de vida, de contextos culturais, de histórias familiares e padrões que nós carregamos da ancestralidade como exemplo, né? Tudo isso e muitas outras realidades dão forma à nossa identidade, tanto individual como coletiva. Bem, então, até aqui já é possível a gente compreender que o ser humano não foi criado para viver só. Né? Isso vai totalmente contra a nossa natureza instintiva. Nosso sistema nervoso, inclusive, precisa desse processo de interação com o outro. Alguns hormônios, né, do nosso corpo são, inclusive, estimulados a partir do processo relacional, como é o caso da ocitocina, né? Tão conhecido hormônio aí do amor e da felicidade. Né? Mas inerente às relações também estão os conflitos, né? E esse é o tema que a gente traz aqui no programa, né? Os conflitos nos relacionamentos. Bem, os conflitos surgem desse processo de atritar, de friccionar, que existe entre pessoas, né? Que existe entre as pessoas. Então, quanto mais níveis de interação existem entre o eu e o outro, né, mais as chances de termos situações de conflito. Né? E aqui é importante lembrar que não nos relacionamos apenas com outros seres humanos, concorda? Nós nos relacionamos também com as plantas, nossos animais de estimação, com as pedras, com os cristais, mas o nível de atrito, de fricção, por exemplo, na nossa relação com os animais de estimação é quase nenhum, né?
Com as nossas plantas em casa, menos ainda, pois os níveis de interação são diferentes. E por que o relacionamento com os outros seres humanos pode ser tão difícil e conflituoso? Essa é uma pergunta que nos mobiliza, né? Simplesmente porque o relacionamento, né, entre duas pessoas ou até mais pessoas, né, existem dois quereres, dois desejos, duas vontades próprias que vão friccionar-se. E isso pode ou não gerar conflitos. Nem sempre os conflitos vão estar presentes nas relações. Muitas vezes conseguimos equilibrar harmonicamente essas vontades, esses desejos e os quereres, e o conflito não se instala. Mas como seres de dualidade, muitas vezes entramos em conflito porque não sentimos, talvez, o respeito que nós esperávamos, não se sentimos queridos, não nos sentimos vistos, acolhidos, lembrados, entre outros mil motivos que a gente pode eleger aí como responsáveis pelos conflitos. No entanto, Patrícia, é importante lembrar que quando estamos falando de conflito, temos duas realidades a serem vistas por nós, não é? O conflito aparente e externo, aquele que muitas vezes é muito mais fácil de ser visto, né? Porque a gente esbraveja, a gente briga, né? O atrito com o outro ali fica exposto. Mas também existe o conflito interno. Os conflitos externos, né, como eu havia dito, ele fica na ponta do iceberg, é muito fácil de se ver. Mas se realmente a gente estiver disposto, né, a olhar de forma mais aprofundada para a situação conflituosa, nós vamos encontrar nossos conflitos internos, que são eles que fazem nós reagirmos emocionalmente às situações indesejadas que se apresentam para nós. O Pathwork é um caminho de autoconhecimento que se baseia nos conhecimentos canalizados pela Eva Pierracos. O guia do Pathwork diz que relacionamento é a forma mais intensa de comunicação humana e é influenciado pela luta e os conflitos internos. Bem, essa colocação nos leva para um outro nível de consciência, né? O guia nos leva para um outro nível de percepção e consciência acerca dos conflitos. De que, para além de olharmos para situações conflituosas com as lentes que fazem a gente enxergar, né, simplesmente a realidade fora de nós, tem um universo interno dentro de cada um de nós que precisa ser investigado, olhado, sentido e compreendido para lidarmos melhor com as situações indesejadas. Muitas vezes, em uma situação de conflito, nós somos hostis, o que nos leva a sermos hostis. Algo que nos afetou. O outro fez ou disse algo que me afetou e em função disso eu entro em um estado de reação emocional. Em estado de reação emocional, muitas vezes a gente acaba sendo agressivo, hostil e explode com o outro. A hostilidade é uma forma de defesa emocional. Muitas vezes somos hostil ativamente, né? Por exemplo, quando a gente é agressivo, né? Mas muitas vezes também podemos ser hostis passivamente, quando eu me afasto do outro, eu me isolo, eu me calo, mas por dentro eu estou completamente aborrecido, irritado, com raiva. Reação emocional é uma coisa muito difícil de não ter nessa condição humana. Então, na reação emocional, eu acabo xingando, agrido, e como você falou, Patrícia, chegamos até a situação de violência física. Aquilo me afetou e eu sofri com a injustiça que eu acho que o outro me fez, ou com a humilhação que eu acho que o outro fez, ou com a rejeição que eu acho que o outro fez. Ao invés de eu sentir a rejeição, olhar para a humilhação e sentir esse aspecto de injustiça, ou qualquer outro sentimento que tenha surgido para mim, eu parto para cima e eu quero reagir.
Essa reação pode ser ativa, quando eu agrido, sou hostil, xingo, bato, ou passiva, quando me calo, me fecho, me isolo e me torno aí indiferente, né? Quando a gente age por meio de reação emocional, né, a gente fala o que não devia falar, né? A gente briga, a gente se separa, e no calor das emoções a gente piora tudo, né? Ou eu mesmo me calo, eu não falo nada, eu me torno indiferente, eu quero mais saber daquela outra, não quero mais saber daquela outra pessoa, né? Não quero fazer contato com ela. Eu acabo me afastando ou brigando. Então, reação emocional não é uma coisa boa, porque nos separamos e quebramos os laços com quem, na verdade, a gente gostaria de estar bem. Então, essa é uma parte ruim da reação emocional. Ela cria separatividade de mim comigo mesmo, né, em primeira instância, e de mim com o outro. O guia do Pathwork, Patrícia, diz que nós temos 3 formas básicas de estratégias de defesa: medo, orgulho e obstinação. Essas defesas vão ganhar muitas variantes, mas acaba tendo essa tríplice natureza, né? Ou eu entro no orgulho e digo, não quero saber da pessoa, vou me calar, não vou me envolver, e larga para lá, a gente se retira. Essa é a estratégia do orgulho. Ou a gente entra na obstinação de querer as coisas do nosso jeito, a gente quer dominar, eu agrido, sou hostil, eu ofendo, eu machuco, né? E depois acaba vindo aí muitos sentimentos de culpa, de arrependimento, né? Ou quando eu me retraio pelo medo, pelo receio da pessoa se afastar de mim, ou por receio de machucar o outro, por medo, então eu me submeto, né? Mas lembra que lá no início eu falei que para além da realidade externa, né, dos conflitos, existe toda uma parte submersa do iceberg que precisa ser olhada, né? Eu usei essa imagem do iceberg que representa muito bem essa ideia, né, de algo que é submerso e que a gente não consegue ver. O que está por trás dessas reações emocionais, né? Então, por trás dessas reações emocionais sempre existe um aspecto de dor, algo que ficou cristalizado na minha experiência de vida e que gera dor emocional. Eu me defendo para eu não mostrar uma dor. Portanto, a reação emocional é uma bela oportunidade para olharmos para nós mesmos, porque eu só me defendo emocionalmente de alguém se eu for afetado por alguma dor que é minha. Então, isso é um aspecto muito importante nas relações conflituosas. O indesejado, ele se apresenta para mim, eu reajo emocionalmente como forma de me defender de uma dor que é minha. Então, a reação emocional ou as defesas carregam em si um significado espiritual e evolutivo muito importante nesse sentido. Eles me permitem olhar para mim, olhar para minhas dores, para aquilo que me afeta, aquilo que eu sinto mas eu não gosto muito de sentir, para minha luta e conflitos internos, como fala lá o guia do Pathwork. Isso acontece muito nos relacionamentos de casal, por exemplo, né? Nas parcerias amorosas, nós projetamos muito no outro as nossas dores. Às vezes o nosso parceiro ou parceira é do jeito que é, mas não é pessoal, simplesmente ele é ou ela é assim. Mas como isso aciona uma dor em mim, e que na maioria dos casos é muito antiga, eu culpabilizo, né, o outro pelo que eu sinto. Portanto, os relacionamentos é uma das formas mais poderosas, né, e mais rápidas de evolução, pois nos leva a olharmos para nós mesmos e a oportuniza darmos passos em nossa própria direção.